8h34 agora em Brasília, eu sou Diego Amorim, junto com Rafael Tebas, aqui direto dos estúdios da Nova Brasil FM na capital federal, hoje para todo o Brasil, para toda a nossa rede, com exceção de São Paulo, que segue com Heródoto Barbeiro, Michele Trombelli e Roberto Donato, com a sabatina do pré-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Enquanto São Paulo acompanha essa sabatina, nós vamos juntos aqui com você no Jornal Nova Brasil. Mas Heródoto Barbeiro deixou gravado uma entrevista muito bacana que a gente acompanha agora aqui na Nova Brasil FM com o Fábio Porto, professor de Neurologia do Centro Universitário São Camilo. O assunto é o seguinte, hein? Um estudo indica que a ansiedade pode dobrar o risco de se contrair a doença de Parkinson. A gente escuta agora essa entrevista às 8h35. Bom, para você que acompanha aqui o Jornal Nova Brasil, nós sempre temos apresentado alguns temas aqui de interesse geral, interesse público. Como nós somos leigos, a gente procura, obviamente, pessoas que possam explicar isso para a gente de uma maneira bastante didática. Por exemplo, recentemente nós tivemos acesso a um estudo que aponta que a ansiedade pode dobrar o risco de uma doença chamada mal de Parkinson. Nós pedimos aqui ao Dr. Fábio Porto, que é médico e professor do Centro Universitário São Camilo, para conversar conosco. Dr. Fábio, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto, pelo convite. É um grande prazer explicar um assunto tão interessante quanto esse, né? Então, é verdade, esse estudo ele mostrou que, especialmente quando a pessoa tem ansiedade, ela desenvolve a ansiedade mais tardiamente na vida, então, ansiedades de início tardio, isso aumenta muito o risco dela desenvolver a doença de Parkinson nos anos subsequentes. Esse achado é interessante porque ele vai poder fazer com que a gente fique mais atento às pessoas que desenvolveram ansiedade após 50 anos, por exemplo, e ficar monitorizando para procurar sinais da doença de Parkinson. Agora, doutor Fábio, acho que a ansiedade todos os seres humanos têm menos ou mais. Quando é que essa ansiedade pode ser patológica, como nesse caso? Então, o que é ansiedade, Heródoto? Todo mundo tem. É uma defesa do corpo, do cérebro. Porém, quando a gente fala em ansiedade, a gente pode definir ela como 3 pilares. Preocupação excessiva. Então, a pessoa fica excessivamente preocupada com coisas triviais, às vezes, com coisas do dia a dia. Essa preocupação frequentemente causa sintomas físicos, palpitação, tremor, ficar suando, ficar vermelho, ter dor no peito, ter sensação de falta de ar. E existe dificuldade de relaxar. Então, quando a pessoa está num ambiente tranquilo, ela não está relaxada, ela está pensando, ela está tensa, ela está hipervigil, ela não dorme. Então, isso é ansiedade. Então, ter um pouco de ansiedade, muitas vezes, faz com que a pessoa fique vigil para resolver os problemas, alerta para procurar situações de risco. Porém, se isso fica crônico, se isso fica inflexível, aí vira um problema. Compreendo. Então, quando que uma ansiedade ela é problemática? Quando ela começa a causar esses sintomas de uma maneira constante, e a pessoa sofre, a pessoa não funciona bem por conta disso. Agora, doutor Fábio, basicamente, então, a relação dela com o Parkinson é provocado pela ansiedade, ele apenas antecede ou antecipa o mal de Parkinson. Qual é a origem do mal de Parkinson? Então, essa pergunta ela é importantíssima, né? Por quê? Porque se a gente falar que as pessoas que têm ansiedade desde os 20 anos vão ter o dobro de risco de ter Parkinson, elas vão ficar cada vez mais ansiosas, né? Qual que é o ponto aqui? A doença de Parkinson, ela é uma proteína que acumula no cérebro, uma proteína chamada alfa-sinucleína, e o fenótipo, o sintoma que a gente conhece, são sintomas motores. Movimento lento, tremor, rigidez, desequilíbrio. Porém, a doença, ela começa no cérebro muito tempo antes dos sintomas motores. E ela desregula vários pontos do cérebro. Então a pessoa
anos, décadas antes, perde o olfato ou pode perder o olfato, pode ter intestino preso, pode ter urgência urinária, assim, vem a vontade de fazer xixi, tem que correr para ir no banheiro. Ela pode, durante o sono, movimentar, gritar, falar, encenar os sonhos. Então, tudo isso são sintomas não motores. E, muito provavelmente, a desregulação de alguns circuitos, de alguns neurotransmissores do cérebro, do sistema de alerta, do sistema de medo, podem gerar a ansiedade. Então, na verdade, não é que aquela ansiedade que a pessoa tem desde os 20 anos causa o Parkinson. Muito provavelmente a relação é sinais não motores da doença de Parkinson causam ansiedade de início tardio. A pessoa nunca foi ansiosa. Com 50, 60 anos, passou a ter ansiedade. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? Percebo, claro, ficou claro. Agora, doutor Fábio, nós que somos leigos, quando a gente fala em mal de Parkinson, a gente já pensa nas pessoas tremendo. E você explicou que a doença começa muito antes. Muito antes, muito antes. Então, existem sintomas não motores, ou pré-motores, quer dizer, antes do início do tremor, do movimento lento. Na verdade, a pedra angular, quer dizer, o sintoma principal da doença de Parkinson não é o tremor, é o movimento lento, a chamada bradicinesia. Brad, lento, cinesia, movimento. Então, movimento lento. Tanto que algumas pessoas com a doença de Parkinson não têm tremor e às vezes demora anos para a gente fazer o diagnóstico. Porque mesmo os médicos acham que tem que ter tremor. E não tem que ter tremor, na verdade. Então, é muito comum, por exemplo, sintomas comportamentais ou neuropsiquiátricos antecedendo a doença de Parkinson. Um sintoma muito comum, Heródoto, é, por exemplo, uma depressão com pouca energia. A pessoa fica assim, sem motivação, sem vontade, com anedonia, assim, não conseguindo sentir prazer. Isso tem a ver com a falta de dopamina. A doença de Parkinson é uma redução da produção de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que tem ligação com recompensa, com a reação hedônica de prazer. Então, tem sintomas não motores. Ok, ficou muito claro. Doutor Fábio, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Heródoto, e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, doutor Fábio Porto, que é professor do Centro Universitário São Camilo. Olha, minhas perguntas são de leigos. Nossa, depois que eu ouvi essa entrevista do doutor Fábio, eu aprendi um monte de coisa aqui, porque eu, como leigo, sempre associei o mal de Parkinson ao tremor. E ele acabou de explicar aqui, de maneira simples, didática, que certamente vai servir para a gente poder atender melhor, entender melhor o que se passa pelas pessoas. Você continua aqui com as nossas notícias no Jornal Nova Brasil.